Novamente, recebemos aqui em nossa sala de visitas, nessas entrevistas virtuais tão importantes para todos nós, a educadora e psicóloga Aglaê Silveira, da cidade de São Paulo, que nos premia hoje com a continuidade da série que estamos fazendo com ela sobre a preparação para a paternidade e a maternidade. É o preparo dos pais. Como vocês viram na última entrevista, nós fizemos uma comparação com a formação das diversas profissões, inclusive falamos até de tirar carta de motorista, o preparo que precisa em tudo isso. A Aglaê citou alguns autores, lá na descrição do YouTube está a indicação de alguns livros, e hoje nós vamos continuar com esse trabalho abençoado, falando sobre o preparo dos pais para receber os filhos, que em síntese são espíritos que retornam. Aglaé, que satisfação, que alegria estarmos juntos novamente. Sua saudação aos nossos telespectadores. Queria saudar a todos, agradecer que estão aqui nos prestigiando e agradecer a você, Orson, pela oportunidade de falar aos pais aquilo que a gente acha fundamental, que é justamente nos prepararmos para receber os nossos filhos. Muito bem, Aglaé. Você trouxe um arquivo aí para usar hoje na nossa conversa. Posso partilhar, então? Pode sim. Então, nós temos aí o título da nossa conversa de hoje: Planejamento, Preparação e Execução. Bom, Aglaé, eu deixo com você. Toda vez que você quiser mudar aí o quadro, você me avisa que eu vou mudando aqui. Ok. O que nós queremos dizer com planejamento, preparação e execução? Para tudo que nós fazemos, isso acontece. Há um planejamento, há uma preparação e há uma execução. Para ter os nossos filhos, não é diferente, ou pelo menos não deveria ser. É necessário que a gente planeje a chegada de um filho, que a gente se prepare física e espiritualmente para recebê-lo. Então, nós temos o planejamento, pode passar, Orson. Preparação. Nós temos que nos preparar, tanto física como emocionalmente, para receber. E nós trouxemos uma estudiosa, a Pamela Levin. Ela escreveu um livro chamado Ciclos do Poder. Infelizmente, este livro não está traduzido para o português. Quem tiver oportunidade pode procurar na internet, mas é só em inglês. O que a Pamela nos fala? Ela nos fala que há um ciclo na vida e que nesse ciclo, se nós conhecermos, nós podemos muito bem orientar os nossos filhos, porque, gente, nós não podemos ter os nossos filhos e nem orientá-los bem se nós não tivermos com antecedência o conhecimento do que está acontecendo com ele e conosco enquanto ele cresce. Vamos ver, então, isso. A Pamela colocou o relógio do desenvolvimento. Vocês vão ver que coisa interessante que a Pamela fez. Então, o primeiro desses, de todos esses setores, nós temos de 0 a 6 meses. Pode colocar isso, é o ser. O que quer dizer isso? Existir. A criança, quando ela nasce, ela tem uma tarefa: ser, existir. Só isso. Eu gostaria de falar para vocês que a criança, quando o espírito, quando ele se propõe a reencarnar, ele sabe que ele vai passar 9 meses, né, com a mãe, e vai esquecer absolutamente tudo o que aconteceu em outras encarnações. Então, veja bem, esses primeiros 6 meses, qual é o objetivo desses 6 meses? É justamente acordar do sono gestacional.
E como é que faz isso? Bem devagarinho, gente. Pensem, eu gostaria que vocês pensassem numa criança recém-nascida e numa criança de 6 meses. É bem diferente. Então, por que que é? Porque vai acordando devagar, vai tomando conhecimento com o mundo que ela vai viver. E, nesse momento, a figura mais importante não é a figura só mais importante, é a figura única, é a mãe. Por que que eu estou falando isso? Porque a criança não se vê nem a ela própria. Quando ela olha a mãe e ela, para ela, é uma pessoa só. Então, ela vai acordando, vai acordando, vai acordando, até que ela acorde. Como é que nós sabemos que ela já está acordando? A pedagogia Waldorf vem em nosso socorro. É quando a criança começa a ter os seus primeiros dentinhos. Isso significa que ela está já ingressando nessa vida da matéria. Então, a gente já pode orientá-la. Eis, aí, ela olha para a mãe e fica encantada. Você sabia disso, Orson? Que foto bonita, hein? Olha que foto significativa, apaixonante de ver aí o amor da mãe e da criança, né? Que bonito isso. A criança está extasiada, olha que coisa, minha mãe, né? Então, é a figura mais importante, aliás, é a figura única. Aí alguém vai perguntar, eu não sei como você não perguntou, viu, Orson? E o pai? E o pai? O pai, o pai, a essa altura, tem uma missão muito importante, e se ele for compreensivo, ele vai entender. A missão do pai, nesse momento, é amparar a mãe para que a sua tarefa tenha êxito. Né? Então, aqui o pai vai ajudar muito, principalmente sob o ponto de vista emocional, afetivo. Um pai companheiro é tudo que uma mãe está precisando, né? Então, vamos para o segundo. O segundo é de 6 a 18 meses. Veja bem, eu gostaria de voltar para nós... Pode pôr, fazer, explorar. Então, vamos pensar, gente, o que significa um mês. Eu acho que nós já falamos isso, mas vamos repetir. O que significa um mês na vida de uma criança? Para nós, adultos, não significa nada, tanto faz um mês, junho, julho, agosto, e aí para frente, não tem importância, nós temos tarefas diferentes. Mas, para a criança, é um crescimento visível. Eu pedi para vocês compararem uma criança recém-nascida com uma criança de 6 meses. Vou pedir agora para vocês compararem uma criança de 6 meses com uma de 1 ano e meio. Nesse momento, ela aprende a segurar a cabecinha, ela aprende a brincar, ela aprende tudo que é necessário nessa fase. Ela dá um salto. Uma criança recém-nascida para uma criança de 1 ano e meio é outra criança. Você volta um pouquinho, por favor, Orson? E que foto bonita também, né? Linda, né? Nós temos aqui que dar o crédito para o nosso companheiro Américo, que quando nós preparamos, ele tem muito capricho em procurar a foto. Então, o que é explorar? Veja, Orson, se nós tivéssemos condições de chegar a um planeta perto da Terra, vamos dizer Marte, e nós descêssemos com uma nave em Marte, a primeira coisa que nós íamos fazer é explorar, ver o que é o planeta, como é que ele é constituído, o que é importante. A criança faz a mesma coisa. Ela pega os objetos, põe na boca, olha, bate, vê se é duro, se é mole, se é frio, se é quente. Tudo isso está fazendo com que ela entenda o mundo ao seu redor. Vamos colocar a figura, Orson, por favor. Aí, ela está explorando. Isso aqui caminha, isso aqui roda, isso aqui é duro, isso aqui... E vai aprendendo os nomes. O carrinho,
o trem. Então, vai aprendendo. Isso, Orson, para o espírito reencarnante, é uma coisa muitíssimo importante. Essa caminhada, se for bem feita, se for assessorada pelos pais, a essa altura ele já vê o pai, viu, Orson? Ainda bem, né, que surgiu o pai aí. É só nos primeiros 6 meses que o pai está só assessorando. Mas se ele fizer esse caminho com segurança, será um adulto equilibrado. Quanto mais segurança no desenvolvimento, mais equilíbrio na vida adulta. Isso. Agora nós vamos para o terceiro. No terceiro, a criança está com 1 ano e meio, 18 meses, a 3 anos. O que ela faz prioritariamente nesta fase? Ela pensa. Por que ela não pensava? Sim, ela pensava de uma maneira bastante primitiva. Agora ela vai começar a relacionar uma coisa com a outra. É muito importante nós irmos vendo cada fase. Ser, fazer, pensar. Ela vai começar a relacionar as coisas. No fazer, ela está só tocando, vendo como é. No pensar, ela começa a relacionar. Isso aqui dá nome. Isso aqui é um carrinho, a mamãe, o papai, eu. Vamos lá. Olha só que foto linda, expressiva, de curiosidade, né? De aprendizado mesmo, de observação. Isso, ela está vendo. Pode falar, Orson. De observação mesmo, do que está à sua frente, né? Sim, veja, uma criança está encantada com um peixinho dentro do aquário. Ela está fazendo relações entre as coisas. Isso é um peixinho. Ele está na água. Eu não fico na água. Ele está na água. Olha que bonito que ele é. E, então, esta fase é a fase de descobrir as coisas, né? Veja como ela está curiosamente olhando o peixinho. Que bonito, né, Glavi? Quanta beleza numa foto dessa, né? E quanta beleza, Orson, nesse desenvolvimento, nessas descobertas. Você precisa ver que coisa que a criança fica olhando. Pensa que nós, adultos, já estamos acostumados com o mundo que nós vivemos, infelizmente, porque poderíamos continuar descobrindo. Mas uma criança, tudo que ela vê, que se mexe, que tem cor, para ela tem um significado muito grande. Agora, nós vamos para o 4º movimento, de 3 a 6 anos. Isso tudo segundo o estudo da Pamela. Às vezes, alguns teóricos pensam de maneira diferente, mas eu gosto muito da análise transacional do Eric Berne, que nos ensina isso. Aliás, Orson, para fazer isso, a Pamela estudou 10 anos. Ela estudou as pessoas de cidades grandes, pessoas de cidades pequenas e do interior, e pessoas de cidade montanhosa. E ela percebeu, veja bem que coisa linda, ela percebeu que o desenvolvimento é igual, não importa a cultura. Isso que nós estamos vendo agora é igual para todo ser humano. Que bonito, né? Pensar nessa similaridade, nessa igualdade, independente do lugar, né? Aí nós lembramos de Deus, né? Sim, que Deus nos dá oportunidades iguais e nos chama a fazer as coisas todas de forma semelhante. O que varia aí, Orson, você não vai acreditar, nós vamos deixar isso para conversar na nossa próxima conversa. O que varia é a atitude dos pais. Nós podemos até deixar como tema para a próxima conversa a atitude dos pais. Sim, porque os pais podem ou colocar mais vontade da criança em aprender, eles podem fazer com que ela não se interesse, ou pelo contrário, que ela ache muito difícil viver. Então, nós vamos conversar isso no próximo encontro. Mas nós estamos na identidade, né? A criança, a essa altura, ela está na individualidade. Olha, Orson, veja que é na mesma cor do ser.
Não é que acabou a tinta, não, nem nem a criatividade. É que a identidade é a segunda passagem do indivíduo pelo ser, pelo existir, só que mais profundamente. O que é a identidade? Há uma palavrinha-chave na identidade, que é eu. Até aí, a criança se refere a ela pelo nome. Orson, que é água, né? Ah, sim. Sabe? A Glaê, que é a boneca. Então, aí a pessoa diz, eu sou. Vamos colocar a próxima. Não é tão romântico assim, mas é assim, ela olha para o espelho e vê quem? Ela. Até aí, ela não estava preocupada com com esse item, mas aí ela fala, esse sou eu. E ela se reconhece, então. Se reconhece e vê. Antes, não é que ela não se reconhecia, ela não se importava com isso, né? E também era um nenê. Agora não, agora é ela. Então, essa é a identidade que é a segunda passagem pelo ser, segunda passagem, identidade. Ela sabe quem ela é, né? É individualidade. Cada um de nós é um ser. Então, a criança descobre isso de 3 a 6 anos. Olha lá, essa sou eu. Então, vamos para... Como? Essa sou eu, né? Essa sou eu. Pena que nós não pudemos trazer uma música, Orson, que diz sou eu, mas um dia nós vamos ter oportunidade. Então, vamos lá para o quinto item, Orson. É de 6 a 12 anos. O que a criança faz? Pode colocar. Ela desenvolve as suas habilidades. É o executar. Veja, a mesma coisa, não acabou a tinta. Nós estamos apenas colocando azul, porque é a segunda passagem pelo fazer. Antes ela estava explorando, agora ela vai fazer, ela vai executar. Então, como que é esta fase? Ela vai pegar as coisas que ela já conhece, que estão em torno dela, e vai fazer. Veja que interessante, nessa parte, Orson, já começa, inclusive, a aparecer a vocação do espírito. Se ele quer isso, se ele quer aquilo, ele gosta mais de mexer com madeira, ou com massinha, ou com papel, enfim. Ele vai começar a ter preferências. Vamos ver a imagem? Aí ele começa a fazer as experiências, e nem sempre dá certo, viu, Orson? Às vezes dá choque. Às vezes dá choque. Então, mas é isso. Quer dizer, dentro de uma coisa que não oferece perigo, nós devemos deixar a criança experimentar, executar. Ela está conhecendo o mundo através da sua própria ação, né? Então, vamos... Você quer fazer comentários, querido? Não, eu quero deixar para você que eu estou adorando isso aqui. Então, o próximo, que é o sexto item, é de 12 a 18 anos. O que a gente faz? A gente vai regenerar. Tem uma outra palavrinha, abstrair. Então, o que é regenerar? O adolescente nessa idade, ele vai regenerar todos os outros, inconscientemente, todas as outras fases. Ser, fazer, pensar, identidade, habilidade, isso vai ficando dentro dele de uma forma sensível, né? E ele vai aprender a abstrair, ou seja, a ter sentimento abstrato. Veja, Orson, é a mesma cor do pensar. Só que ele não vai mais pensar concretamente como ele aprendeu aos 18 meses até os 3 anos. Ele vai pensar de uma forma abstrata. Ele vai se colocar no mundo. Como que eu vou ser? Como será que vai dar certo? Ele tem pensamentos que até aí ele não tinha.
eu queria falar uma coisa para você, Orson, é vagarosamente. Você vê que de 12 a 18 anos nós temos 6 anos. Então, é um período longo, né? Esse período aí, aliás, demora para passar, né? De 12 a 18 anos demora para passar. Porque o jovem começa a se preocupar com a sua aparência, com o que Isso. o outro vai achar dele, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é atraente. Agora, eu queria voltar só um pouquinho, mesmo não precisa, é só deixar, não, pode deixar. Eu esqueci uma coisa, Orson. Sim, pode falar. Aos 12, 13 anos, a nossa glândula, a epífise, ela para de funcionar sob o aspecto de segurar o funcionamento das glândulas sexuais. Por isso, ela é chamada de glândula da infância, sim, pelos médicos, pela medicina. Mas acontece que nós sabemos que ela começa a exercer uma função muito importante. Qual é essa função? Primeiro, os hormônios sexuais, eles apagam 50% das sinapses. O que é sinapse? É ligação de um neurônio com o outro. Quando você pega, a gente não nota isso, mas quando você pega algum objeto, você não precisa ficar pensando, olha, eu preciso esticar o braço, chegar até o objeto, fechar a mão. Não, isso você faz correndo, porque as sinapses já estão funcionando e há algum tempo, pois metade das sinapses, as que são menos utilizadas, são apagadas. Por quê? Porque chega para nós o registro das encarnações anteriores. De uma forma clara, eu lembro? Não, de jeito nenhum, mas eu começo a saber quem eu sou, Orson. Até 12 anos, eu sou uma criança, não tem passado, é aquilo que eu sou. Mas dos 12, 13 anos em diante, chega a consciência de quem eu sou, porque daí eu vou começar a viver uma nova vida. E aos 18 anos, veja que coincidência, Orson, a nossa lei fala que nós somos maiores, que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, não é apenas a psicologia que fala, também a nossa lei fala, olha, depois dos 18 anos, você já sabe o que está fazendo, vai ter responsabilidade por isso. Muito bom, muito bom. Essa relação ela é muito bem lembrada, né? Porque não é apenas o enquadramento físico-psicológico, mas também legal. Sim, não é? Porque, quer dizer, a lei, essa aí é uma jovenzinha dos seus 13 anos, que já começa, inclusive, a colocar a sua personalidade, e fica difícil, às vezes, para os pais lidarem com o adolescente, né? Mas é nessa fase aí. Essa foto aí, ela expressa bem a dificuldade dos pais em lidar com os filhos, né? É uma atitude desafiadora, a foto está expressando aí. Sim, porque aí começa, né? Há espíritos mais sensíveis e há outros que são desafiadores. Duros na queda. Por isso é que nós precisamos nos preparar, Orson, sabe? E aos poucos nós vamos tendo condições. Eu vou passar para você, depois você põe, por favor, no nosso canal do YouTube, livros que são mais acessíveis aos pais. Sim. Aí você vai dizer, por quê? Eles não têm condição de ler os livros do Winnicott, da Amy Pickler, do Piaget? Tem, mas são mais difíceis, é mais para profissional. Eu vou passar para você nomes de livros e eles podem, inclusive, achar na estante virtual, tem alguns que já são um pouco antigos, eles podem achar na estante virtual e ajudam a compreender, ajudam muito a compreender o nosso filho. Eu quero informar aqui as pessoas que estão nos vendo que aqui na descrição do YouTube nós vamos colocar esses nomes dos livros para que os pais possam ter acesso. Certo. É muito bom, é muito esclarecedor. E esse aí, desculpa, Orson, já são os nossos jovens que
se enturmam nessa idade, com preferência de ficar junto dos sexos, porque ele já está interessado, os meninos já estão interessados nas meninas, as meninas já estão interessadas nos meninos, mas precisa trocar opiniões, né? E ficar, é a fase da sociabilidade, né? Então, eles estão conversando aí. Muito bem. A impressão que nós temos, querido Orson, é que acabou. Olha, nós já fizemos, aos 18 anos, nós refazemos o círculo. Você está vendo essa linhazinha? Sim, voltamos ao começo, né? Não, nós damos uma passada, né? E, pelo contrário, Orson, nós vamos para frente. Nós saímos do círculo. Nós saímos do círculo, nós damos uma passada e saímos do círculo. E aí nós vamos para uma outra fase, que já não é mais uma fase de formação, mas é uma fase importante. Vamos lá. É a 7ª fase. Então, a 7ª fase, ela tem 2 momentos. De 18 anos a sabe-se lá, viu? Sabe-se lá, né? Tem pessoas com 50 anos que ainda são adolescentes, né? Então, a gente não sabe exatamente, mas 18 anos é a fase de adulto, 7-1, porque nós vamos ter 7-1, adulto. Qual é a importância, Orson, dessa fase? Realizar. Então, eu gostaria de lembrar com você que nós, no plano espiritual, fazemos um planejamento, verdade? Sim. Fazemos um planejamento. Olha, o José fala para Maria, Maria fala para o José, vamos nos encontrar lá no plano material, vamos nos consorciar, vamos receber o Pedro e a Janaína como nossos filhos. Isto é combinado no plano espiritual. Mas quando que começamos a realizar? Depois dos 18 anos. Porque até aí nós estamos nos estruturando, fazendo a nossa parte em nós. Agora nós vamos começar a realizar profissão, casamento, filhos, condição social, tudo isso vai começar a realizar na vida adulta. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você, Orson. Como Deus é bom. Nós vamos ficar adultos e vamos nos casar e vamos ter filhos. Então, nós vamos recordar o quê? O nosso ser. Quando o nosso bebê nascer, inconscientemente nós estamos revivendo o nosso ser e ajudando a desenvolver o ser dele. Que coisa impressionante, essa sequência da vida, né? A gente começa a perceber aí, Aglaé, a importância de se preparar, porque cada ser humano que nasce precisa de todo esse apoio dos pais para se tornar um adulto realizador e ético, né? Especialmente realizador com ética, com responsabilidade, com sensibilidade, com honestidade, que são as virtudes que a alma pode conquistar se tiver principalmente o apoio dos pais. Sem dúvida. Sem o apoio dos pais, eu posso ter uma baixa autoestima e, por isso, eu não tenho coragem de ir até o mundo, de me colocar, o meu pensamento, as minhas amizades, o meu trabalho. Você não faz ideia como é importante esse círculo. Por isso é que nós trouxemos, para que os pais saibam também que eles começam a orientar os filhos desde que os filhos nascem. Você achou tão bonita aquela figura da mãe com o filho. Como essa figura é importante, Orson. Aquela mãe que olha para o seu filho e que diz, meu filho, eu estou aqui, eu estou te vendo. Né? Ela não vai dizer, ele vai sentir. É fundamental. Que maravilha, hein? Nós vamos aprendendo isso. Essa é a fase, Orson, da execução. Você se preparou só 18 anos.
para poder começar a executar o teu plano de vida, aquilo que você planejou. Então, é o momento da execução. Olha aqui outro ângulo que nós vimos. Pois não, Orson? Glaê, 18 anos é um tempo bom para o espírito se situar na matéria. Ele vai nascer inconsciente, vai gradativamente adquirindo consciência com apoio, presença dos pais, vai descobrindo o mundo, aprendendo as coisas, e aos 18 anos vai iniciar a execução do seu planejamento reencarnatório. Eis aí o esboço da vida humana, né? Sem dúvida. Muitas vezes a gente não para pensar. Eu não falei dos 7 anos, mas eles são muito importantes. Outro dia a gente fala melhor dos 7 anos, né? Que tudo quanto é teoria, inclusive o espiritismo, fala dos 7 anos. Então, a execução. Essa senhora, o que ela fez? Ela passou desde o ser até os 18 anos, estudou e agora está dando aula. Ela escolheu dar aula. Esta é a função dela, mas ela não pôde fazer isso logo, ela precisou se preparar para isso, né? Vamos ver. Este aí talvez seja um bibliotecário, ou talvez seja um engenheiro estudando, ou um médico se preparando para fazer uma cirurgia, enfim. Eles estão se preparando para... Volta um pouquinho só, por favor. Isso. Eles estão se preparando para a vida de adulto. Isso eu gostaria que as pessoas ficassem bem dentro deles. É na vida de adulto que nós vamos executar tudo aquilo que nós planejamos. Mesmo depois que a gente aposenta, viu, Orson? Eu que o diga, porque eu estou, no meu caso, vivendo a melhor época da minha vida, de todos. É interessante isso, né? Na idade que nós estamos, realizando, tendo a oportunidade de executar algo que nos dá imensa satisfação, imenso prazer. Parece que a gente encontrou a finalidade para a qual viemos, né? É interessante isso, né? Exatamente. Quer dizer, no nosso caso, o que a vida adulta nos trouxe? Nos trouxe a oportunidade, primeiro, de executar aquilo que nós tínhamos programado, mas também de nos dar a base para fazermos aquele algo mais que nós gostaríamos. Sem dúvida. Enquanto você precisa trabalhar, materialmente falando, você não pode se dedicar totalmente ao trabalho que você gostaria. Mas depois que você cumpre o seu dever, a sua tarefa, no mundo material, no mundo físico, você fica livre, mas bem grande esta palavra, para fazer aquilo que você gosta. Né? É muito interessante esse raciocínio, né? Porque você, depois que se liberta da fase que você se preparou até os 18 anos, a partir dos 18 anos, você tem a vida profissional de manutenção, que você precisa da sobrevivência, até chegar a um ponto em que você fica liberado. Embora as condições sociais hoje, no caso do Brasil, nem sempre facilitem isso, mas, de maneira geral, é isso. Isso. E, por outro lado, Orson, há pessoas que a função delas é depois dos 18 anos na vida adulta. Por exemplo, um cientista que queira descobrir uma vacina, um remédio, um engenheiro que queira descobrir um outro modo de fazer fundações, enfim, né? A vida dele começa a dar-lhe prazer, não que a vida nossa não nos deu prazer enquanto nós trabalhávamos, mas ele tem um outro objetivo que nós também precisamos pontuar. Nem sempre nós precisamos trabalhar e esperar a nossa aposentadoria para fazer o que nós queremos. No nosso caso, sim, mas nem sempre. Às vezes, a execução é justamente na fase adulta, né? Viu, Aglaé? Enquanto você abordava essa questão, eu estava pensando naqueles que não conseguem se aposentar, naqueles cuja aposentadoria não garante a sobrevivência,
e que precisam complementar a aposentadoria. Nós vivemos essa realidade no Brasil hoje. Sim. Mas mesmo assim, mesmo tendo que trabalhar para acrescer receita ao seu orçamento mensal, mesmo assim, não deixa de ter validade a palavra que você disse. A pessoa fica liberada, porque alcançou um nível de amadurecimento, apesar de precisar trabalhar para a subsistência, ela alcançou um amadurecimento que lhe permite adentrar outros caminhos antes não possível, né? Sem dúvida. E há o seguinte também, Orson, há o fato de nós, quando jovens adultos, temos as crianças sob a nossa responsabilidade, os Sim. nossos filhos, nós precisamos olhar para eles, orientá-los, educá-los, não são outras pessoas que vão fazer isso, Orson. Eles são filhos de Deus, nós não podemos esquecer disso. E Deus, na sua bondade infinita, deixou que nós ficássemos responsáveis por eles durante algum tempo. Isso é uma tarefa importantíssima, prioritária, eu diria. E depois de uma certa idade, os pais ficam liberados, porque os filhos vão desenvolver a sua própria vida profissional. Então, embora tenhamos também pais que têm que ajudar os filhos adultos, tem tudo isso nesse contexto geral da humanidade. Sim, sem dúvida nenhuma, não há um modelo. Né? Não há. Mas, geralmente, quando os nossos filhos, voltando para a Pamela, chegam aos 18 anos, eles também começam a realização deles. E aí, nós não devemos impedir. Porque, olha, Orson, existem vários tipos de atitudes que nós precisamos desenvolver. Enquanto os nossos filhos são pequenos, eles precisam de nós, da nossa orientação, do nosso carinho. Bom, isso vai precisar sempre. Mas quando eles chegarem à vida adulta, por favor, deixe que eles escolham o seu caminho, que eles façam aquilo, a não ser que estejam tomando um caminho que nós vemos que não vai dar certo, aí a gente interfere. Mas, caso contrário, eles têm, não é o reciclar, não, ainda não. Bati o dedo sem querer aqui, me perdoe. Não, imagina. Viu, Orson? Nós temos que deixar o nosso filho ser livre. Muitos pais, muitas mães não deixam o filho desenvolver a sua parte adulta, de responsabilidade. Então, fica guiando o filho, impedindo que ele cresça. Isso é uma coisa muito ruim. Você tocou num ponto muito importante que não pode ser esquecido também, né? Os pais super protetores, né? É um prejuízo muito grande para o jovem com os pais super protetores. Você disse aí, os pais precisam permitir que os filhos deem os seus voos. Claro que uma certa vigilância, um certo acompanhamento, mas eles precisam desenvolver-se a si mesmos. E olha, Orson, podemos dizer isso em todas as idades. Isso. Infelizmente, nós vemos pais, principalmente mães, que seguram os seus filhos, não querem que eles cresçam. Aqui nós estamos falando da teoria da Pamela, assim, só para dar uma ideia, mas existem duas ordens que ela nos coloca, que nós podemos até conversar no outro dia, que é apresse-se a crescer e não cresça, que é uma mensagem que os pais podem passar para os filhos nunca sob o ponto de vista oral, verbal, mas sob o ponto de vista mental. Eu não quero que o meu filho cresça porque eu me sinto só. Eu preciso que ele fique do meu lado. Então, eu dou essa ordem em todas as minhas atitudes, não deixo ele crescer. Ou então, eu quero que ele cresça para me sustentar. Eu já estou cansada, eu preciso de alguém. Então, apresse-se a crescer. Nós podemos conversar isso mais profundamente num outro momento. Eu vou deixar isso agendado aqui para a gente fazer nessa sequência, voltar a esses temas. Isso aí é uma manifestação egoísta, né, Aglaé? Pensa bem, né? Embora seja inconsciente, é muito egoísta.
muito egoísta. Eu gostaria de aproveitar o momento, Orson, e contar uma história, porque as histórias dos clientes, dos amigos, enriquecem a nossa percepção das coisas. Então, um amigo me contou a seguinte história. O pai dele foi embora de casa. Ele tinha 2 anos de idade quando o pai foi embora. A mãe, então, sentou-se no chão da sala e começou a chorar. E ele, como criança, começou a chorar junto, não sabia o que estava acontecendo. Você vê, o adulto chorando traz insegurança para a criança. O que será que está acontecendo, né? E ela chorou, até o momento em que agora adulto, e agora tratando com psicólogos e tudo, ele percebeu, ele fez o seguinte, ele abraçou a mãe, porque ele não estava aguentando mais ver a mãe chorar, com 2 anos de idade. E ela abraçou e disse assim, meu homenzinho. Você percebeu a mensagem por trás dessa palavra? Você agora vai ficar no lugar do papai. Nossa, meu Deus do céu. E ele disse que ele só acordou isso bem mais tarde. Quer dizer, ela passou, embora ele tivesse só 2 anos, ela passou uma mensagem para ele que durou a vida inteira, até ele descobrir. Não que ele... Não e essa descoberta foi dolorida, não é, Aglaê? Porque isso causou muitos prejuízos psicológicos, né? Olha, a descoberta até que foi gostosa. O dolorido, Orson, foi a vida inteira dele, ele ter que substituir o pai sem saber. Nossa! Né? Então, quer dizer, eu estou citando esse caso extremo para que a gente tome cuidado com o que a gente espera do filho, porque a mensagem cresça ou não cresça, ou apresse-se a crescer, é dado, Orson, não pelas palavras, mas pelo psiquismo. Que coisa impressionante que são as relações humanas, né, Aglaê? Que se refletem pela vida toda, né? Pela vida toda. E são muito complexas. Eu espero estar levando ao nosso ouvinte uma esperança, uma vontade, vamos dizer assim, de observar a própria vida e não falar, poxa, olha o que ela está falando, né? Não é isso. Nós não estamos fazendo isso para desanimar as pessoas, mas para conscientizar o poder, entre aspas, que nós temos e não sabemos. Sim, perfeitamente. Mas ainda falta uma fase, viu, Orson? Vamos voltar aqui com o nosso compartilhamento. Sim. Para continuarmos a nossa expressão aqui. E é a fase da reciclagem. Isso. A fase da reciclagem é quando nós já crescemos, já somos adultos, já estamos fazendo o que nós planejamos para nós, já tivemos os nossos filhos, já educamos os nossos filhos, eles já chegaram à fase de maioridade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser avós dos nossos filhos. É gostosa essa parte aí. Muito gostosa. Por quê? Porque os nossos filhos vão ter filhos e nós vamos ser avós. E os avós, como você sabe, eu sei também, são muito importantes na vida dos netos. Mas, por favor, toma cuidado. Esse é o nosso filho com o filho dele. Com a filhinha dele. Que beleza, né? Isso. Podemos continuar. Muito bem. Como é que ele chama? Não, esse não é meu filho, é uma figura. Ah, pensei que fosse seu filho. Não, não é meu filho, é uma figura. Eu tenho 2 filhos, mas é uma figura. Aí, eu me adiantei. Aqui, o reciclar, Orson, é porque nós começamos a ensinar os nossos filhos a viver. Mas veja que interessante, volta um pouquinho, Orson. Este pai está ensinando a filha a amar. Amando a filha, ele está ensinando a filha a amar. Ele está dando segurança para ela. Ele está
dizendo, minha filha, o mundo é bom, pode vir sem medo, porque vai ser bem acolhida. Isso não é dito, mas é sentido, né? Quando a gente abraça um filho, é isso que a gente está passando para ele, né? E também ensinando, vamos à próxima figura, e também ensinando o como fazer, mas dando a oportunidade para que ele faça. Então, olha, meu filho, aqui nós vamos colar tal coisa, experimente como é. Então, esse pai está ensinando esse filho a fazer as coisas, né? Agora nós podemos ir para outra. Então, veja, eu me adiantei e queria pedir desculpas. No 7.1, adultos, é o realizar, é o reciclar, nós vamos fazer tudo de novo através dos filhos. Mas existe um outro passo. É o 7.2. Idosos. Né? Você ainda não sabe o que é isso. Eu sei. Idosos. O que o idoso precisa? Revisar. Que foi que eu fiz? E, neste caso do revisar, tem uma outra palavrinha, Orson. Tem uma outra palavrinha. Não tem. Então, não tem. Então, revisar. O que é? Nós vamos ter uma terceira oportunidade, Orson. Os nossos netos vão começar a fazer tudo, até chegar aos 18 anos. E nós já temos uma experiência de vida que os nossos filhos ainda não têm, nós podemos colocar açúcar, mas cuidado para não melar. A gente precisa ser avós que ajudem e não que desajudem. Então, esses avós... Pode falar. Você toca num ponto fundamental aí, vital, né? Nós que somos avós, a gente sabe bem o que é isso, né? Não pode melar, o açúcar tem que ser na dose certa. Certinha, porque os avós dizem, são pais com açúcar, mas cuidado para não pôr muito açúcar, senão mela. Não vamos tirar a autoridade dos nossos filhos, dos pais dos nossos netos, senão nós vamos melar. Vai melar, a criança vai ficar insegura, né? E, às vezes, no momento de desentendimento com os pais, chega até a dizer, eu gosto dos meus avós. Nós não podemos agir dessa maneira de jeito nenhum, porque nós não temos mais a responsabilidade de educá-los. Mas estamos fazendo aquele círculo, Orson, pela terceira vez. Olha a bondade de Deus. É verdade, né, gente? São 3 etapas, né? São 3 etapas, Aglaé. São 3 etapas. Cada vez você está um pouquinho mais longe, mas cada vez você compreende de uma maneira. A primeira vez você vive. A segunda vez você ajuda o filho a viver. E na terceira, você adoça, você coloca açúcar na vida dos seus netos. Mas você está vivendo outra vez aqueles ciclos. Então, o avô, a avó, pode ajudar o pai e a mãe no desenvolvimento das crianças. Foto linda, hein? Linda, lindíssima. Estão tirando aí uma selfie, como se estivesse tirando uma selfie do amor, né? Verdade. Avós e netos vivem uma relação maravilhosa, né? Porque é uma coisa muito marcante, realmente, os netos com os avós. Os netos crescem rápido, muito rápido, e vão ter a própria vida. É muito interessante esse ciclo que se renova de pai, filho, avô, neto, e aí segue a vida. Outro dia eu fui na casa do meu filho, a gente não está podendo muito ir por causa da pandemia, mas todo mundo de máscara. Então, o meu neto de 7 anos, ele disse, vó, eu não gosto de te ver com esse pano branco no rosto. Eu dei risada, esse pano branco é a máscara. Mas a gente, então, não tem mais aquela responsabilidade de educar, mas tem a responsabilidade de respeitar os nossos filhos, que são pais dos nossos netos, e dar para os nossos netos aquele amor gostoso, que quando a gente se vê, é só brilho nos olhos, né?
Que maravilha, né? Então, veja, esse círculo, Orson, nós trouxemos hoje para nós observarmos como a nossa vida é feita de fases, que cada fase bem vivida leva a outra bem vivida também, que cada fase mal vivida, infelizmente, atrapalha a próxima, e que se nós soubermos, nós vamos viver muito bem. Por que, eu te faço uma pergunta, Orson, por que essa primeira fase, de 0 a 3 anos, ela está roxinha, você está anotando? Sim. Então, Porque ela está com coloração diferente aí, né? coloração referente e diferente. É a primeiríssima infância. A Amy Pickler, que eu cheguei a citar para você na última conversa que nós tivemos, ela dizia alguma coisa assim, muito, muito até preocupante. Ou você orienta uma criança até os 3 anos de idade, ou alguns neurônios se perdem, e ela não vai mais ficar uma pessoa, vamos dizer assim, completa. Isso é M. Pickler falando, né? Então, veja como é importante tudo, mas do 0 aos 3 anos, né, é muito, muito, muito fundamental. Importante destacar isso para os pais e os avós com crianças nesta fase da idade, né? Os recém-nascidos até os 3 anos, caracterizados por essa importância, na visão aí da psicóloga que você está nos apresentando hoje, essa educadora estudiosa. Pamela Leve. E depois, porque você veja bem no círculo, Orson, na identidade nós estamos repetindo ser, na habilidade nós estamos repetindo fazer, e no regenerar, no abstrair, nós estamos repetindo o pensar. Então, essa segunda fase, de fato, é uma nova experiência daquela que já foi. Então, vejam, essa é a primeira experiência na vida da criança. Nós podemos dizer que aos 7 anos, nós que somos espíritas, é a plenitude da reencarnação, aos 7 anos de idade. Não só a nossa doutrina, mas várias, né? Dizem isso. Mas, de 0 a 3 anos, é fundamental. Então, nós precisamos nos conscientizar, né, do papel importantíssimo que nós exercemos, tanto como pais, como avós. Elaê, fiquei a raciocinar aqui que esse trabalho é fruto de muita observação, de muito estudo, né? Você disse que ela analisou, inclusive, a vida na cidade grande, a vida na cidade pequena e a vida na montanha, que o ser humano tem as mesmas reações, os mesmos comportamentos, apesar das diferenças que nos caracterizam. Então, esse aqui é um estudo de observação, de acompanhamento, como fez Kardec para se referir à codificação. Foi fruto de observação, de estudo, de pesquisa. Muito bonito ver um trabalho assim, construído. É uma pessoa consciente, né, Orson? Ela levou 10 anos para fazer esse estudo e, para nossa surpresa, ela descobriu que tanto as pessoas que se desenvolvem na cidade grande, como as que se desenvolvem nas cidades do interior, cidades menores com outros costumes, como nas cidades de montanha, elas passam por isso que nós falamos aqui, todos nós. Que maravilha, hein? Um estudo amplo sobre as fases da vida humana. Certo. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do processo evolutivo. Família. Então, nós vemos, você não vai acreditar, Orson, essa é uma família com 17 filhos, todos do mesmo pai e da mesma mãe. 17 filhos. 17 filhos, desde
esse bebezinho que está no colo da mãe até aquele jovem que está lá no fundo. Isso eu não conheço outra família que tenha tantos filhos, mas isso significa que nós, pais, Orson, precisamos nos desdobrar. Se você tem um filho bebê, se você tem um filho de 4 anos, se você tem um filho de 12, você precisa conhecer como orientar cada um deles em cada fase. E olha só, 17 filhos da mesma família. Deve ter gêmeos aí no meio também, né? Naturalmente tem gêmeos aí. E os pais são jovens, olha que interessante. São jovens, né? Principalmente se você tiver em vista aquele último rapaz lá, que é o primeiro filho, ele já está praticamente adulto, já entrou na fase dos 18 anos, e eles aqui é um caso muito raro, nós trouxemos, mas é um caso muito raro. Mas você veja que os pais ainda são amorosos, veja como a mãe segura o bebezinho. Eles devem ter começado muito cedo, né? Tiveram filhos muito cedo, muito jovens, e olha só, a gente vê amor aí na expressão deles, né? Que legal. Sem dúvida. E vamos lembrar que o amor que eles têm para o rapaz, que já está começando a sua vida adulta, tem que ser o mesmo amor para o bebê de formas diferentes. Então, essas crianças todas precisam do amor desses pais, cada um do jeito que naquele momento está precisando. Deve ser um tumulto aí, hein? A Gleia já pensou? De fato, deve ser. Eu não conheço essa família, mas eu a trouxe porque eu achei muito interessante, né? Eles terem 17 filhos. E eu brinco, eu digo assim, essa mãe não precisa fazer mais nada, Orson, ela já está aqui com a lei de Deus. Já trouxe 17 espíritos para o planeta, né? 17 vezes grávida, não é brincadeira. E não esse pai também. Não é para qualquer mulher, não, hein? Não, e nem para qualquer homem, porque ele tem que sustentar agora todos esses filhos. E os avós aí devem se divertir bastante, né? Dos dois lados. Nossa Senhora, uma diversão total. Inclusive, eu vou falar uma coisa, Orson, que eu vou deixar as mães bravas comigo. A mãe que puder, por favor, cuide dos filhos como tarefa prioritária. São espíritos que vieram com a permissão de Deus para que nós os orientássemos. Esta é uma tarefa muito importante, Orson, muito importante. Pais, mães, acreditem, é uma tarefa insubstituível. Fique com os filhos. Às vezes, eu não estou dizendo para as mulheres não se realizarem, como acontece hoje em dia, indo trabalhar, mas não percam de vista que são elas, as mães, que orientam os seus filhos, e o pai também. Pai e mãe, por favor, não esqueçam dessa tarefa. Ela é prioritária. Muito bem, Aglaé. Que alegria a gente poder estar participando desta abordagem hoje tão rica, né? Que vai circular, atingir o coração de muita gente, fazer muitos de nós pensarmos e repensarmos. É muito bonito isso. E não precisamos ficar preocupados, viu, Orson? Porque, sem querer ser religiosa demais, como podem algumas pessoas dizer, mas nós temos a proteção e o amparo de um ser que, se você passar para o outro, por favor, este não nos abandona nunca. Ele é nosso irmão, mas nos trata como filhos, porque nós precisamos do apoio dele para nos realizarmos na nossa vida. Que bonito, Aglaé. Aglaé, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade desta gravação. Voltaremos depois, na próxima semana,
com atitudes dos pais. Eu deixo aqui agradecendo a todos vocês e a própria Graê. Saímos de cena para deixar a figura máxima como nossa referência para todo esse processo que nós estamos estudando. Muito obrigado a todos, até mais.